No capítulo 4, ele ainda continuando nessa visão doutrinária, como nós devemos andar, ele faz uma descrição, né, dos dons, das capacidades que devem ser desenvolvidas na organização igreja. Cada um tem um dom. No mínimo, cada crente tem um dom. Há crente com 2, 3, 4 dons. Mas no mínimo ele tem um dom. Dom para ser apóstolo, dom de profetas, dom evangelista, para serem pastores, para serem mestres. Os 2 últimos dons podem significar um único pastor mestre. Pastor que cuida, pastor significa protetor, aquele que protege o seu rebanho, aquele que cuida, mestre, aquele que ensina. Qual o propósito da necessidade dos dons? Aperfeiçoamento dos santos. Os dons são capacitações para edificar a igreja. Por isso que é como nós somos um corpo com vários membros, mas só uma cabeça, que é Cristo, segundo a visão paulina. Qual o objetivo? Unidade e maturidade do corpo de Cristo. Qual o objetivo? Maturidade. O cristão tem que passar por esse processo de maturidade. Há pessoas que entram na igreja como crianças e vão morrer como crianças. Não segue o processo natural de ser criança, adolescentes, jovens e adulto, ou 60 a mais. É um processo na vida da maturidade. A gente tem que ter esse processo natural. Após expor sobre a unidade da igreja e a necessidade dos dons, o apóstolo se preocupa em estabelecer as bases da santidade na vida cristã, lembrando-nos de que a pureza é uma característica do povo que pertence ao Deus Santo. Efésios capítulo 4, versículos 17 e 19. Paulo descreve a causa da perversão dos gentios incrédulos. Depois o apóstolo relembra seus leitores do que foi ensinado por Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 20 ao 24. Por fim, apresenta alguns exemplos práticos de santidade. Então, observe que essa carta, ela trabalha muito a questão da praticidade, da prática, não é apenas de teoria, é de experiência, não é apenas de informações, mas é de viver aquilo que está nas Escrituras. Exemplo de prática de santidade. Não contém mentiras, fala a verdade. Alguns até dizem mentira santa. Não existe mentira santa. Mentira é mentira, é verdade, é verdade. O pai da mentira é o diabo. O crente tem que falar a verdade. Verdade com amor. Às vezes machuca, mas a maneira como nós proferimos essa verdade, mas ela tem que ser dita, Não devemos mentir. Não se deixe levar pela raiva, nem guardem rancor. Hebreus, no capítulo 12, vai dizer isso. Extrai toda a raiz de amargura, de rancor, de ressentimento. Há pessoas doentes na igreja. Doentes porque guardam, cultivam esse ranço, esse rancor, essa amargura. Não elimina a amargura. Não extrai essa raiz que prejudica tanto a vida cristã, a vida espiritual. Não furtem, mas trabalhem e contribuam. Efésios 4, 28. Questão da honestidade, a questão da relação na horizontal. É não furtar nada de ninguém. O crente não tem que ser preguiçoso, ele tem que trabalhar. Trabalhe e contribua.
É isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia não está dizendo que você tem que ficar em casa apenas orando. Não, Deus manda isso, manda aquilo. Não, você tem que ir à luta, tem que trabalhar. Não use a boca para o mal, mas para o bem. Efésios 4, 29, versículo 30. Não, a boca para o mal. A boca, juntamente com a língua, ela abençoa e serve também para amaldiçoar as pessoas. Proferimos coisas boas e coisas más. Então, a gente tem que usar para edificação. Se o que vamos falar vai servir para prejudicar alguém, é melhor não falar. Então, devemos usar de uma forma positiva a questão do uso da língua. Não sejam maldosos ou amargos, mas bondosos e amorosos. Não sejam maldosos ou amargos, mas bondosos e amorosos. Efésios 4, de 31 até o capítulo 5, versículo 2. A mágoa. Tem gente doente, tem gente usando remédio o tempo todo. Não sabe a origem da sua doença. São doenças emocionais, doenças espirituais, que devem ser trabalhadas, deve tirar, deve entregar ao Senhor. Jesus nos perdoou, Jesus nos ensinou a não ter mágoa, Ele nos amou do jeito que nós somos. Devemos amar as pessoas do jeito que elas são. Eu não tenho que impor a minha vida a outras pessoas. Eu tenho que ensiná-las. Mas o resultado não depende de mim. Depende do Espírito Santo em atuar na vida daquela pessoa. Então guarde, não é, a mágoa. Não seja uma pessoa azeda no dia a dia. Tem pessoas assim, né? Pessoas altamente pessimistas. Não falam coisas positivas. A autoestima lá embaixo o tempo todo. Então a gente tem que olhar para Jesus, o que Ele fez por nós. Não falem bobagem e baixaria, mas lembre-se sempre de agradecer ao Senhor. Efésios capítulo 5, versículo 3 a 4. O apóstolo ainda apresenta uma série de deveres sobre relacionamentos. Primeiro, deveres das esposas. Efésios 5, 22 a 24. As esposas devem serem submissas, ou seja, estar sob missão, idônea, ao lado do seu esposo, ouvindo, não dando crédito muitas vezes a vizinhos, a amigos, a irmãos. Mas ela tem que ouvir o seu marido, ela tem que dialogar com o seu marido. Então, quando a Bíblia diz que os deveres da esposa de serem submissa, é exatamente isso. De ser uma pessoa altamente positiva na vida dele, na vida profissional, na vida espiritual. Ser aquela esposa que está sempre ao lado nos momentos bons e momentos difíceis. Letra B. Deveres dos maridos. Efésios 5, 25 a 33. O marido tem que amar a sua esposa, assim como Jesus amou a igreja. E a maneira que Jesus amou a igreja é um amor sacrificial, um amor incondicional. Foi o amor demonstrado na cruz do Calvário. Amou a sua igreja, deu sua vida. E esta é uma tarefa importante para os maridos, para amar a sua esposa. Deveres dos filhos. Há uma relação aqui, ele trabalha a questão familiar, da obediência. Obedecei aos vossos pais. Interessante que dos 10 mandamentos, o único que promete vida longa é aquele que obedece o pai e a mãe. Jesus era extremamente obediente ao pai, não realizava nada sem consultar, sem a permissão, sem a vontade do seu pai.
Dever dos pais. Os pais têm que ter cuidado para não ser causa, não é, de inquietação, de aborrecimento com os filhos. Deve entender os seus filhos, deve reconhecer, às vezes, quando erra, pedir perdão a Deus pelos erros, conversar com o filho. Então, não deve provocá-los a ira, a indignação. É uma relação de pai, filho, filho e pai. Deveres dos servos. Os servos têm que ser submissos. Quando coloca servos nesse contexto do primeiro século, havia, não é, uma escravidão. Mas o Evangelho veio para dizer o seguinte: olha, obedeça. Tem aquela epístola de Paulo a Filemon, e pedir que Filemon trate o seu escravo com amor, com dedicação, com respeito. Então, deve ter respeito, deve trabalhar. E se você trouxer isso para a realidade de hoje, no trabalho, no dia a dia, você tem que ser um cristão que traga edificação no seu trabalho, testemunho no seu trabalho, de que Jesus é seu Senhor. Você está ali para fazer a sua função, e fazer a função com excelência. Deveres dos senhores. Aqui é o contrário. Aqui os chefes, os empresários devem tratar os seus subordinados com carinho, com amor, com honestidade, com justiça, principalmente com justiça. No ponto 4.3, defesa, nossas armas, capítulo 6, do versículo 13 ao versículo 20. Já mencionamos em Efésios 2:2 e 4:7, o diabo é relembrado por Paulo nessa seção. O escritor não nos fornece nenhuma biografia do diabo e nenhuma explicação da origem das forças das trevas. Apenas admite a existência delas como um terreno comum entre eles e seus leitores. Em seguida, mostra como é possível vencer esse inimigo usando a armadura de Deus. O inimigo, o diabo, ele é poderoso, maligno. Ele foi aprisionado por Jesus. Ele não foi aniquilado totalmente. Jesus tirou os poderes que ele tinha sobre o homem. O homem era escravo do pecado, e agora o homem cristão agora é servo de Deus. A morte era uma grande condenação para o homem, a morte. E Jesus tirou esse poder de morte quando ressuscitou e promete a ressurreição nos últimos dias para todo aquele que confessa e tem Jesus como Senhor e Salvador. Quais são as armas usadas, segundo a visão paulina, nesse contexto de Efésios? Verdade, justiça, evangelho, fé, salvação e palavras. Manuseio, dependência constante de Deus, oração, súplica e intercessão. Qual o objetivo? Fazer a verdade do evangelho conhecida. Então são as armas que devemos utilizar para afugentar o diabo. A Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Quando nós estamos com a proteção, estamos seguros com as armas divinas, não armas humanas, mas as armas de Deus. Usar a verdade, sempre a verdade, ser uma pessoa justa, usar o evangelho. Jesus venceu o diabo, as tentações usando as escrituras, a fé, ter convicção do sacrifício de Jesus, acreditar na manifestação da sua palavra, na revelação escrita, a salvação, só há salvação em Cristo Jesus, e a palavra, vencer com a palavra de Deus. Essa é a arma que Jesus utilizou para derrotar o diabo. A conclusão desse estudo
O apóstolo Paulo escreveu Efésios para encorajar aquela igreja a viver em amor e unidade no corpo de Cristo. Amar sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo é possível se o conteúdo de Efésios for uma realidade diária em nosso andar. Então, o mais importante do que ter as informações é viver essas informações, é ter essas experiências, é andar conforme está nas Escrituras, conforme a vontade de Deus. Que Deus, pois, nos abençoe abundantemente.